Oi pessoal, no vídeo de hoje vamos fazer o barrado desse pano de prato, fica super lindo e diferente. Esse vídeo é em comemoração aos 400 mil inscritos aqui do canal. Quem pediu foi a Letícia Bavose e também a Rosa Gomes. Espero muito que todas vocês gostem do vídeo e se não é inscrito no canal, já se inscreve e clica no sininho para receber sempre as notificações de vídeos novos. Vamos aprender? Para decorar, eu vou usar esse pano de prato, ele já veio com os riscos para poder fazer a pintura. Se você quer ver a pintura desse pano de prato, passo a passo, deixa aqui embaixo nos comentários que eu gravo tudo para vocês. Esse pano de prato tem a medida de 75 centímetros por 74 centímetros. Como esse pano de prato já vem com risco, eu vou deixar o meu barrado com 11 centímetros, mas se o seu pano de prato for todo branco, você pode aumentar para 15 centímetros, que fica super bonito. Cortei o primeiro tecido com a medida de 19 centímetros por 11 centímetros. Se você quiser seu barrado maior, essa altura de 11 centímetros é só você aumentar para 15 centímetros, que fica super bonito, e manter as outras medidas. Para fazer o babadinho, cortei a tira com 80 centímetros por 10 centímetros. Para fazer os biquinhos, cortei a medida de 7 centímetros por 7 centímetros. E no ferro de passar roupa, eu dobro no formato de um triângulo, dobro novamente e para poder ficar bem vincadinho, passo o ferro de passar roupa. A parte de cima, eu uno as pontinhas, passo novamente o ferro de passar roupa. Faço isso com todos os biquinhos. Para poder fazer esse pano de prato, eu usei o total de 7 biquinhos, como esse. A tira, dobro ela ao meio, avesso com o avesso do tecido, passo o ferro de passar roupa para poder vincar. Faço isso em toda a tira. Dobro e marco o meio da tira, e é na marcação que a gente vai colocar o primeiro biquinho. Coloco na parte que eu uni as laterais da tira, deixando o vinco do tecido para o lado de baixo, posiciono o meio do biquinho na marcação, alfineto para não sair do lugar. Pego aproximadamente 1 centímetro de tecido, dou uma beliscadinha e vinco em cima do biquinho, faço o mesmo do outro lado. Do vinco que eu acabei de fazer, faço a marcação com a distância de 4 centímetros. Dobro aproximadamente 1 centímetro, vinco no ferro. Posiciono o biquinho dentro desse vinco que a gente acabou de fazer, alfineto para não sair do lugar. Na outra lateral do biquinho, eu dobro aproximadamente 1 centímetro sob o biquinho, vinco no ferro de passar roupa. Desse vinco, marco novamente a distância de 4 centímetros, dobro aproximadamente 1 centímetro, posiciono o biquinho, faço o mesmo na outra lateral, dobro aproximadamente 1 centímetro sob o biquinho, vinco. Faço isso em toda a tira, vou fazendo a distância de 4 centímetros e dobrando. Passo uma costura com a distância de um pé de máquina na parte de cima, arrumando os biquinhos e também os vincos do tecido para poder ficar certinho, babadinho. Com o lado avesso do pano de prato virado para o lado de cima, posiciono o pano de prato com o lado direito do tecido virado para o lado de baixo. O excesso de tecido dobro para o lado de baixo do pano de prato, deixando rente à lateral do pano de prato.
Passo uma costura com a distância de um pé de máquina, fazendo um pequeno retrocesso no começo e também no final. Viro. Passo uma costura apenas na parte de baixo com a distância de um pé de máquina. Vou arrumando e costurando. Na parte de cima do tecido, vamos pregar o babado. Livro o pano de prato, deixando apenas o tecido. Posiciono o babado, a parte que a gente costurou, rente na parte de cima. Para poder facilitar na hora de aplicar, eu passo uma costura apenas de segurança para as duas partes ficarem unidas. Se você tem habilidade, você pode pregar direto no pano de prato, essa parte de cima. Arrumo certinho o tecido do barrado sob o pano de prato para ficar bem esticadinho, alfineto para não sair do lugar. O excesso do babadinho eu corto deixando rente ao tecido de baixo. Dobro os dois sob o pano de prato, deixando rente na lateral. Eu não estou dobrando para trás do pano de prato, e sim para trás do tecido, deixando sob o pano de prato. Quando vira o pano de prato do avesso, está apenas o pano de prato. Passo uma costura nas laterais e também na parte de cima. Sempre no começo e no final de cada costura, não esquecer do pequeno retrocesso. Para finalizar, vou pregar um viés. Esse daqui eu ensinei a fazer no canal. Se você não assistiu, eu vou deixar aqui na parte de cima. Corre lá e assiste. É feito com o próprio tecido, é super fácil. Dou uma arredondadinha no cantinho para poder facilitar na hora de pregar. Dobro aproximadamente 1 centímetro do viés para o lado de baixo, deixando rente à lateral do pano de prato. O meio do viés está em cima da costura que a gente acabou de fazer para poder esconder. Passo uma costura ao redor de todo o viés, fazendo um pequeno retrocesso no começo e também no final. É super importante o retrocesso para não desmanchar o trabalho depois de pronto. Quando chegar no final, corto aproximadamente 1 centímetro a mais da largura do pano de prato, arredondo o cantinho, dobro para o lado de baixo, deixando rente à lateral do pano de prato. Chegou no cantinho, deixo a agulha baixa, viro o pano de prato e continuo costurando. E ficou assim o nosso pano de prato. Olha só que fofura! Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou e não é inscrito no canal, não se esquece de se inscrever, que eu sempre estou postando vídeos, um monte de novidades e acho que vocês vão gostar. Um beijão e até o próximo vídeo.